Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Todo mundo bem alimentado? Bom, gente, obrigada mais uma palestra, né? Eu vou fazer o melhor para não entediar vocês depois do almoço, né? Que é aquele horário assim gostoso, da sonequinha, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um assunto assim, que é muito do meu coração. E eu preciso agradecer a Lucy e a Sofia, que foram duas pessoas que insistiram muito para eu apresentar, né? Porque eu falei até no ano passado. No ano passado eu já tinha falado isso para as duas. Gente, mas eu estou organizando a conferência, é muito trabalho, né? Fazer uma apresentação e fazer a conferência, mas enfim, elas assistiram. E no fim, assim, depois que foi bastante trabalho, mas depois que eu montei a apresentação, eu falei, acho que valeu a pena, uma coisa. Quem me conhece mais já ouviu esse assunto. Então, assim, pelo menos fica. A gente tem uma argentina e alguém fazendo tradução simultânea. Fala despacio. Ok. Ok. E quem fala rápido, em apresentação, pelo menos a minha experiência em tradução simultânea assim, observando, né, tradução simultânea, e eu como apresentadora, a gente fica mais devagar e depois acelera de novo. Então pode me lembrar quando você achar necessário. Calm down, ok. Bom, então esse é um assunto que é muito dear to my heart. É um assunto que ele mora dentro do meu coração, porque ele está muito perto da minha forma de ver o mundo, do meu paradigma, da forma como eu organizo a minha realidade. Porque eu vejo o mundo, e assim, eu sou altamente criticada pelo meu marido, que é um engenheiro, mecânico, aeronáutico, cartesiano, e ele fala que eu vejo o mundo cor-de-rosa, que eu acho que tudo é possível, que todas as pessoas no mundo têm potencial, e que tudo isso é balela. Que todas as pessoas... Balela. Você não quer dizer palavra? It's a nice word. It's a nice word. Say it in Portuguese. You can use it in professional sense. Assim, que eu vejo bom em todas as pessoas, que eu vejo bom em todas as situações. Isso é de bicha. You see the good now. Isso pra mim, assim, foi muito, uma das coisas que foi muito, várias coisas foram reveladoras pra mim no curso do Milton, assim, caíram muitas fichas. Uma delas foi que tem um momento que a gente discute essa situação, né, de você, o desafio de ver a bondade no outro, por mais extrema que seja, ou absurda, ou ridícula, ou idiota que pareça aquela situação, aquele comportamento. E é um desafio que eu faço para mim mesmo o tempo todo. Né? Então, ontem mesmo, eu não sei o que meu marido chegou para mim falando, mas realmente era uma coisa absurda que alguém estava fazendo. E eu me dei assim, mas por que será que ele está fazendo isso? Ele respondeu assim, sei lá, porque é um idiota, né? E eu imediatamente lembrei dessa conversa que a gente teve sobre esse desafio mental, né, da gente se questionar por que as pessoas fazem o que elas fazem. Enfim, então, isso só vai dar um background pessoal de como é que eu me aproximei desse tipo de ideia, ou me senti atraída desse tipo de ideia que eu vou compartilhar com vocês. O meu primeiro encontro com isso foi com a investigação apreciativa, que foi até um assunto que eu abordei, acho que há 2 anos, né, na conferência interna. Quem quiser conversar mais a respeito. Eu não sou uma pessoa de falar muito, mas esse é um assunto que vocês, quem quiser, eu falo bastante a respeito. E essa é uma outra faceta do aspecto de apreciar o outro.
Então, para mim também é um momento muito bacana, profissional, que depois de 10 anos trabalhando com muitas empresas bacanas, para mim esse sinal? Não. Até a Vivian, a Go Places é uma das empresas que eu já trabalhei bastante, né? Eu tenho, a Vivian participou comigo desse processo de concepção, né, de uma nova empresa, né? E eu acho que a CIETAP também de uma certa forma, ela é uma incubadora de empresas interculturais, né? Informalmente, assim, que é um lugar que a gente vem trocar ideia e se fortalecer e, enfim, se alimentar um do outro, né? Então é a primeira vez que eu estou aparecendo publicamente perante os meus pares como United Globe, então prazer, pessoal. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é o trabalho de um cara que se chama Gary Chapman. Eu já vou apresentar ele, já vou contar a história dele. Mas primeiro eu quero contar para vocês a história dessa foto. Que eu gosto muito dessa foto, não dá para ver muito bem, né, por causa da luz. Eu gosto dela, em primeiro lugar, porque eu acho ela uma obra de arte, eu gosto muito de fotografia. E eu vivo, meu marido gosta de tecnologia, né? Então ele comprou a câmera, tem tecnologia e tal. Inclusive ele morre de ciúme, não deixou eu trazer. Mas eu estou sempre ali dando palpite. Não, vem aqui, ó. Quero ver esse ângulo aqui. Ele tira fotos maravilhosas que eu falei pra ele que era pra fazer. Então, essa foto aqui ela simboliza muito o que eu vejo como missão do meu trabalho e das pessoas com quem eu gosto de trabalhar, né? Que a gente tem em comum, que eu falo que o meu lema é alinhando pessoas diferentes e objetivos comuns. Então eu gosto disso aqui porque não dá pra ver, mas aqui é uma praia, aqui está o mar, e é uma pelada, né? Então eles estão indo atrás de um objetivo comum. Então o objetivo comum é claro, eles estão jogando juntos, na mesma direção, e estão se divertindo. Então isso pra mim é uma simbologia de onde que eu quero chegar quando eu estou trabalhando com os meus clientes. E enfim, eu vou compartilhar primeiro alguns dados, eu acho legal começar com alguns números. Então, algumas estatísticas, né? E isso aí é do livro do Franklin Covey. O nosso amigo aqui, Sven, é facilitador, né, certificado da Franklin Covey. Eu sou usuária dos 7 e do 8º hábito das pessoas altamente eficazes. Não conheço o treinamento pessoalmente, mas imagino que deve ser bacana, porque os livros são bacanas. Então, quase metade das pessoas concordam que as empresas não têm espaço para a criatividade delas, para a capacidade, para o potencial, não dão permissão para elas serem o seu melhor. E eu, pessoalmente, me encaixo nessa categoria. Um dos motivos pelos quais eu escolhi sair da vida corporativa, eu tinha uma carreira corporativa muito promissora à minha frente, com todas as credenciais tradicionais de formada em administração pela GV, MBA na Universidade do Texas, trabalhando na outra lá nos Estados Unidos, Cambala 4, eu estava aqui nessa metade que, eu vou deixar minha inteligência em casa, né? E só 37% entendem o que é esperado delas, onde que a gente está querendo chegar. 1 em 5 se sente entusiasmado em relação a esses objetivos. Quer dizer, além da gente não entender os objetivos, a gente, né, aquela coisa assim, morna. E também, só 1 em 5 entende qual que é a conexão entre o que eu estou fazendo e a direção que a empresa está indo. A equipe e a empresa. No caso da organização, né, essa é uma pesquisa bem extensa, com vários tipos de organização.
Só 10 em 10 têm objetivos claros, mensuráveis e com prazos. Só 15% se sentem em um ambiente de confiança. Ganha-ganha. E só 13% têm relacionamentos de trabalho de confiança e cooperação. Então, gente, isso aqui, eu vejo isso aqui, eu tenho vontade de chorar. Eu acho muito triste. Mas os números são meio frios, né? Vamos aquecer isso aqui, vamos dar um pouco mais. Ah, e tem mais um. Que esse aqui, ele está diretamente ligado ao assunto que a gente vai falar. Só 22% se sentem motivados e valorizados. E nós vamos falar sobre valorização. Como é que as pessoas, como é que a gente demonstra que a gente valoriza as pessoas. Então vamos falar em termos de futebol. Quem aqui gosta de futebol? A gente gostava antes da Quais são as equipes que vocês torcem? São Paulo, Corinthians, Flamengo. Eu não posso falar. Não posso falar, tá? É necessário. Inter. Palmeiras, deixa de ser Palmeiras. Vamos pegar isso. Eu acho que qualquer menção que vem, a gente saiba o que, será considerado uma agressão. Precisa comentar. Olha, coitado, né? A gente passou uma aula tentando entender que existem os outros. Aí, olha, na prática ninguém entendeu nada. A gente Pode já botar ganhou. o negócio. Futebol não. Então, se vamos pegar esses números, vamos colocar em termos que todo mundo entende. Isso também foi o Stephen Covey que fez essa comparação no livro dele. Vamos imaginar que esses números fossem um time de futebol. Então tá aqui. Estão aqui os nossos 11 jogadores, um goleiro e 10 em campo. Aí você escolhe o seu esquema, se você gosta de 3-3-4, se você gosta de 3-4-3, enfim. Até parece que tem tanto futebol, né? Aí é o seguinte, só 2 do seu time sabem que posição que eles estão jogando. Se é zagueiro, se é atacante, se é meio campo, Então que é o Brasil mesmo. Eram 2 que sabiam. São 4, sabem que gol é o seu, para que lado que fica o gol, gente. Ele podia estar correndo pra cá, podia correr pra lá. Não sabe onde é que é o gol. Só 2 se importam. Né? Os outros 9 não estão nem aí. E o objeto da nossa discussão hoje, só 2 se sentem motivados e valorizados. Nessa equipe aqui. Então realmente é estarrecedor, né? Porque quem que joga aqui? Acho que só o goleiro está jogando. Parece que esses dois apareceram mesmo. Também. Se sentem motivados, se importam e sabem que posição Provavelmente é isso que acontece. É ainda pior. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico que eu gosto muito. Ele está no livro da Nancy Esser. Eu deixei na mochila lá fora. Depois eu até circulo esse livro para vocês verem. Chama International Dimensions of Organizational Behavior. Eu adorei esse livro porque ele pega assim, vários autores interculturais e ele junta e faz uma análise muito inteligente. E, na minha humilde opinião, high level. Não é uma coisa simplista, é uma coisa complexa. E ela apresentou esse gráfico aqui, que eu sempre uso nos treinamentos de equipe, porque eu acho que é uma expressão visual muito simples, e principalmente com os públicos que a gente trabalha, público executivo, público das pessoas que estão que trabalham em
Então, a linguagem do gráfico, né, é muito familiar para eles. Né? Então, esse aqui é um fenômeno que ela estudou, que ela observou, que ela foi comparar a performance de equipes multiculturais e equipes monoculturais, né, ou com menos mistura de gente. E o que ela observou, se você considerar uma média de efetividade, né, efetivo no sentido de a equipe cumprir o propósito ao qual ela estava destinada, você tem, em geral, as equipes monoculturais aqui oscilando no meio. E você tem... Gente, vocês tiram a foto do livro, eu trago fica até melhor. Pode você também, né? E o PowerPoint também, depois eu ponho no site. E as equipes multiculturais, elas ou estão numa ponta ou na outra. Né? Ou você tem a equipe multicultural mais bem acima da média ou bem abaixo da média. Então, o meu desafio que eu coloco para os meus participantes é: onde você quer estar? Né? E é óbvio, né? Todo mundo quer estar do lado de lá. Agora, gente, eu acho que nós como profissionais, ou pelo menos eu como profissional, eu tenho um bias, eu tenho um viés, né? Que, nossa, time cultural, que lindo, né? Eu acho que sempre tem que ser time cultural para tudo. Não. Coisa que a Nancy Eder me alertou é que não é toda tarefa que é adequada para uma equipe. Então ela fala que o melhor tipo de tarefa para uma equipe cultural é aquela que você precisa de inovação. Quando você está falando de uma tarefa que é rotineira, que é repetitiva, que tem que conformar a uma regra pré-estabelecida, não vem inventar muita moda. Porque não vai dar certo. E não é o suficiente a tarefa ser inovadora. Existem algumas condições, e eu gostei uma frase que o Milton falou: the manager must create certain conditions for the multicultural teams. O gestor precisa criar certas condições para as equipes multiculturais funcionarem bem. Então, ela listou aqui essas condições. Então, as diferenças que existem no grupo precisam ser conhecidas. Então, até no exemplo que ele usou de uma fusão, foi compra, né? A Boeing comprou uma empresa, então, no crachá das pessoas, da empresa comprada, estava Boeing e o nome da empresa comprada. Então... o uniforme, né? O uniforme era da Boeing e o crachá, the uniform had the company name, the name tag. The name tag. The original então, enfim, o fato da pessoa ter vindo de tal empresa, ela era reconhecida e as equipes eram feitas com essa diferença. Ela fala dos membros selecionados por habilidades relacionadas à tarefa. Essa tarefa inovadora aqui de cima. E o respeito é mútuo. E é disso que a gente vai estar falando agora. Os conceitos do Gary Chapman que eu quero compartilhar são conceitos que levam as pessoas a se sentirem respeitadas. Tá? E até uma outra coisa, teve um exercício que a gente fez que o meu aprendizado do exercício, foi até com a Neilise que já partiu, é que o nosso critério para o que a gente considerava respeito era diferente. Então ela achou que ela tinha sido desrespeitosa comigo, sendo que eu achei que não, porque aquele comportamento para mim não era desrespeitoso. Né? E a mesma coisa com a valorização. Poder equalizado, objetivo acima de interesses pessoais e feedback externo. Mas então, nós vamos voltar nesse assunto aqui. Então, só apresentando para vocês, meu amigo, Gary Chapman. Eu gosto de falar que ele salvou meu casamento. Porque com ele eu aprendi The 5 Love Languages, que foi o livro original foi o livro que deu origem à série. Então, a partir desse livro, esse livro se tornou um best-seller, e aí ele começou a escrever livros
com especialistas de várias áreas. Então ele escreveu The 5 Love Languages for Children, escreveu para criança, para adolescente, para solteiros, para empresa. E ele era um terapeuta familiar, né? Isso. Vou contar a história dele. Então, a história dele começou o seguinte, ele é um terapeuta até hoje, ele é um terapeuta especializado em terapia familiar, e ele passava, assim, as mulheres vinham para o consultório dele dizendo assim, doutor, meu casamento, eu vou me divorciar, eu vim aqui para dar a última chance para o meu casamento, geralmente eram as mulheres. Mas eu amo meu marido. Eu não sei o que eu faço. Eu sou louca por ele, mas eu não suporto mais. E aí ele falou, tá bom. Então, depois que ele conversava com ela, pedia para falar com o marido. Aí, chamava o marido falava a mesma coisa. Olha, eu também, já deu, eu quero me divorciar, já decidi que eu quero me divorciar. Mas é uma pena porque eu amo minha mulher. E ele ficou assim, nossa, né? Qual que é o que está acontecendo aqui? E aí ele pegou 13 anos de prontuários e foi procurar padrões. E ele encontrou padrões que ele identificou como se fossem idiomas. Que era como se a pessoa estivesse expressando o amor dela, é como se eu estivesse falando ali. É como assim, de repente eu viro para a Melissa e eu estou aqui falando com a Melissa em português, mas assim, a Melissa não está entendendo o que eu estou falando com ela. Né? Mas, nossa Melissa, mas eu te amo, Melissa. Né? Mas a mensagem do amor não chega para ela. E ela não se sente amada. E aí quando passava os 2 anos, ele chama de período da paixão, aí a relação ia ficando difícil. Então ele identificou e categorizou, e aí ele chamou de languages, e aí dentro de cada uma ele chamou de dialects, porque tem suas variações, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, é só para dar uma origem histórica. E aí, só que aí quando ele se associou com o cara para escrever o livro, que foi o Paul White, para escrever o livro para as corporações, ele fala que ele não podia chamar de love languages, né? Vocês já imaginaram? The 5 love languages in the workplace. Ele falou que o amor é um conceito, é uma palavra estigmatizada no mundo corporativo. Então ele disse que mudou para appreciation, porque é a mesma coisa. E aí toda a série dele foi traduzida para muitos idiomas, inclusive o espanhol. Viu, Martina? Tem esse livro em espanhol e o português está aqui. Traduziram para 5 linguagens da valorização pessoal no ambiente de trabalho. Eu continuo achando appreciation e apreciação melhor, tá? Mas se vocês pegarem o livro traduzido, vai estar como valorização. Então tá, o que é essa tal linguagem da apreciação que eu estou falando tanto? Que horas que eu comecei a falar? Que top! Não, eu tenho 1h10, Foi 10 minutos mais tarde. Então eu tenho até... Tem uma canjinha. Eu tenho até 3h40. 40. Tá bom, então vocês me ajudam aí. Tem um negocinho colorido aí, uns coisinhas coloridas aí de número de minutos, vocês podem me ajudar levantando aí. Bem discreto, assim, porque a gente tinha palestrante que a gente levantava, mostra pro pessoal ver. A gente tinha palestrante que a gente levantava a plaquinha, o palestrante não via, né? Aí a gente fez esse colorido. Então assim, mas o que é essa tal linguagem da apreciação que eu falo tanto, né? Então, a linguagem da apreciação, ela é uma forma de expressar que é uma forma de eu fazer com que a Mariana entenda que eu prezo por ela, que eu valorizo a Mariana como pessoa, valorizo o seu trabalho. De uma forma que ela entenda na realidade dela, no idioma dela. Então, que idiomas são esses? Eu vou falar rapidamente sobre os 5 idiomas e as 5 linguagens, e depois eu quero voltar
com cada um deles, porque essa discussão que eu quero ter aqui com vocês, assim, como é que esses conceitos são diferentes ou semelhantes para diferentes partes do mundo. Então, são essas. Palavras de afirmação. Palavra de afirmação é eu expressar através de palavras o meu... não é aprovação, é expressar minha apreciação através de palavras. Que não tem a ver com eu concordar ou não concordar. Na verdade, então, existem várias formas. Então, o Milton citou uma que é tradicional das mulheres, que no mesmo dia que ele citou, a Cláudia tinha feito comigo. A Cláudia falou assim, eu estava com uma blusa roxa, né? Que inclusive foi a Vivian que me ajudou a aprender a usar roxo. Ela falou assim, nossa, essa cor fica linda em você, você devia usar mais vezes. Então esse é um exemplo de palavras de afirmação. Então ela gosta, elogio. Né? Oi? Você gosta. Eu gosto. É um elogio que ou a mim pessoalmente, ou ao meu trabalho, ou uma coisa relacionada a mim. Tá? Tempo de qualidade. É aquela pessoa assim que ela gosta de receber atenção não dividida. Então, você quer matar essa pessoa aqui, é você conversar com ela respondendo seu e-mail ou respondendo uma SMS. Né? Porque ela se sente desprezada. Então, a linguagem da apreciação, ela tem esse outro lado da moeda também. Quando eu faço o oposto da linguagem, ela fere muito mais do que fere a qualquer outra pessoa. Não entendi. Não chegou, pessoal. Eu vou te dar um exemplo. O Gary Chapman, ele fala que a maioria das pessoas tem uma linguagem principal, ele chama uma linguagem principal, secundária e um ponto cego. Tá? Ele chama de primary, secondary and blind spot. Então, a minha primária é palavras de afirmação. Então, eu adoro receber elogio. Então, assim, a época de conferência é ótima, porque tá todo mundo me elogiando e eu me sinto, assim, energizada pra camelar o resto do ano que vem, né? E, assim, só que na hora que a pessoa chega e critica, aquilo me dói muito mais do que com uma pessoa que o tempo de qualidade primário dela é tempo de qualidade, por exemplo. Então, por exemplo, nesse aspecto, o meu trabalho, a minha relação de trabalho com a Vivian era uma relação muito agradável. Porque eu suspeito que a linguagem principal dela também é palavras de afirmação. Então a gente vivia se elogiando. Então, e às vezes a palavra de afirmação, ela não é necessariamente verbal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ri alto. Eu vivo levando bronca do marido por causa disso. Eu sou super indiscreta. Né? E eu dei muita risada no Milton, né? Porque ele é um palhaço. E aí teve uma hora que eu dei uma risada mais escandalosa. Assim. Aí a Lucy me deu uma olhada, assim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Assim, ela era tão engraçada. Então, assim, mas eu juro pra você, eu devo ter ficado mais de uma hora pensando nisso. Então, assim, outra pessoa não ia nem perceber, não ia nem ligar, não ia nem dar bola, mas pra mim, entendeu? É um elogio ou não em relação a... Isso pode ser também reconhecimento em vez de elogio, né? É uma dúvida. Então, todos estes são reconhecimentos, mas como que a pessoa se sente reconhecida. Então, a pessoa
cuja palavra de afirmação é principal ou secundária, ela se sente reconhecida quando ela é elogiada, de alguma forma. Então, venha cá, Mariana, eu tenho que te apresentar. Olha, essa é a Mariana que está me ajudando. Então, assim, essa é uma forma de... O que a Lucy fez no começo, quando ela falou sobre mim, a capacidade gerencial, não sei o quê, ela não está elogiando para mim, ela está falando sobre mim para vocês. Ela está falando sobre o comportamento que eu tenho. Eu gerencio. Mas você, assim, desculpa, você pode usar, por exemplo, você trabalha com a pessoa próxima e vocês trabalham juntos e ela fez um trabalho, um projeto bom, mas faltou essa parte. Você pode usar a sua primeira linguagem da afirmação como positiva e a segunda como negativa. Ah, foi ótimo, mas a gente poderia ter feito isso. Como você encaixa isso num treinamento para falar com a pessoa, para melhorar? Se a pessoa gosta de elogio, você não vai criticar. Se você está me fazendo essa pergunta, provavelmente palavras de afirmação está no seu ponto cego. Então a gente pode ter uma conversa mais comprida, fora daqui, sobre isso. Ou eu te mostro no livro exatamente onde ele responde essa pergunta sua. Então tá bom. Porque assim, a gente não sabe falar todas as línguas. Do mesmo jeito. Porque assim, que língua que a gente sabe falar? Normalmente a gente tem a língua habitual nossa, que é natural, e a gente conhece às vezes a língua do pai, entendeu? Ou do pai ou da mãe, porque a gente observou. Então meu marido, por exemplo, o dele não é palavra de afirmação, mas ele sabe falar porque é a primária da mãe dele. Então ele vive me falando, ai, eu te amo. Né? Ele sempre se despede no telefonema falando eu te amo. Entendeu? Então, assim, ele sabe falar isso, enfim. Mas até isso é uma das coisas que Gary Chapman fala, que a sua linguagem do amor na vida pessoal não é necessariamente a mesma no trabalho. Mas deixa eu passar por todas, e aí a gente volta em cada uma. Então, o tempo de qualidade é a atenção não dividida. Atos de serviço, o Sven também fez esse teste, né, Sven? O Sven tem um perfil parecido com o meu. Palavras de afirmação é o primário e atos de serviço é o secundário dele. Também ajudou para salvar meu casamento. Atos de serviço é a pessoa que gosta de servir os outros, que gosta de fazer coisas pelos outros. É muito comum em instituições do terceiro setor ter pessoas que são predominantemente atos de serviço. E uma característica muito forte, essa é a minha secundária, uma característica muito forte é que essas pessoas não sabem pedir ajuda. Elas partem do pressuposto, ou elas esquecem de pedir ajuda, ou elas partem do pressuposto que as outras pessoas deveriam saber que elas estão precisando de ajuda. Presentes, né? E aí não precisa ser necessariamente uma coisa cara. Sabe aquela pessoa que vem assim, eu trouxe um jogo. Ou uma... a Vivian, eu não sei se é... Gente, desculpa. Vai embora. É porque a gente trabalhou muito junto, então eu tenho muito exemplo. Toda viagem... Ainda bem que ela só está trazendo coisas boas. Toda viagem que ela fazia, né, ela pegava e trazia um presentinho. Mas isso é delicado, né? Não é? Meu marido acha que é absolutamente desnecessário dar presente. Todo amigo meu que vai casar, eu dou o livro do Babylon Languages de presente. Quer dizer, eu não uso como uma desculpa para não dar o presente de casamento. Eu também dou o presente de casamento, mas eu dou o livro. E ele, eu não sei por que você dá isso. Né? E assim, ele não entende. Então, assim, os meus presentes eu tenho que escolher e eu tenho que ir na loja comprar, porque ele não... Enfim. Mas você pode ser experiência também, um jantar. Tem um livro muito interessante para quem se interessa em fazer a empresa crescer, etc., que se chama The Intelligent Entrepreneur. Bill Murphy.
Bill Murphy, ele é um jornalista que ele foi estudar receitas de sucesso, o que os empreendedores de sucesso faziam. E tem um cara que chama Mark Sinedella, que fez um website de busca de emprego muito bem sucedido. E o Mark Sinedella, ele queria reduzir um contrato lá, e ele falou, olha, se você conseguir reduzir quanto que a gente gasta com esse fornecedor aqui, eu vou te levar para jantar no restaurante mais caro de Nova York. Eles moram em Nova York. Você e a sua esposa. Isso é presente. Mas é um exemplo de presente caro. Não precisa ser um exemplo de presente caro. Pode ser uma entrada de cinema, pode ser enfim, uma vez eu estava fazendo um treinamento, eu captando o treinamento de chiclete. Mas veio dela, entendeu? E toque físico apropriado. Então, assim, no ambiente de trabalho, você pegar no braço para falar, é o tapa nas costas entre os homens, né? Inclusive, o Gary Chapman e o Paul White, eles falam que, e eu pessoalmente acho que isso é um bias americano, que no ambiente de trabalho você não deve ter toque físico e tal. Então, eles, inclusive, no teste deles para o seu perfil no profissional, eles não colocam essa dimensão. Mas então vamos falar sobre cada um, né? Adaptando as 5 linguagens para cada site do modelo. Não sei nem se dá para vocês perceberem. Isso aqui é um globo, tá? Só queria recortar de forma diferente. Aqui está o Brasil. Tá, então eu já queria ver o globo de uma perspectiva diferente. Você que fez? Did you do that? Não, tem na internet. Você procura different projections, globe, different projections. Também é um recurso interessante para usar em treinador. Então, palavras de afirmação, já expliquei. Mas assim, ritual compliments, né? Que nem o Milton usou essa expressão. Então, como é que você vai fazer diferente um ritual? O que é um ritual diferente de uma cultura de alto contexto com de baixo contexto? Né? Como é que você... por exemplo, o pessoal entra muito... Aqui entra também a questão do assédio sexual, né? Às vezes você fala uma coisa que você quer... É aquela história, o exemplo clássico, né? Do cara que fala, o sujeito francês, né? Esse é um bom exemplo da França, que elogia a mulher, ou por causa da roupa, ou por causa do cabelo, e aí a mulher se sente assediada. Uai, o menino que almoçou com a gente, chamou a pessoa no trabalho de honey. Indiana. Ele chamou uma indiana de honey no ambiente de trabalho e quase foi demitido. Subordinada dele, né? Então, se for, enfim, aí no sentido de ser um elogio, né? O tempo de qualidade, ele também pode ser interpretado, uma pessoa que tem um tempo de qualidade como consegue, ele pode ser interpretado como uma pessoa high maintenance. Nossa, eu não consigo trabalhar com fulano porque fulano é high maintenance. E como é que você vai... O que foi isso? Alta manutenção, uma pessoa que é muito demandante. Você ouve isso? Que você é high maintenance? High maintenance é o seguinte, na verdade vem... Intensa. A origem vem de equipamentos. Então, existem equipamentos que são high maintenance, então você tem que dar muita manutenção. Então você tem que gastar muito tempo ou consertando, ou prevenindo que aconteça alguma coisa. Né? E low maintenance é a pessoa que precisa de pouco tempo para operar. Né? Então, quer dizer, como é que aqui em termos de qualidade, isso tem muito a ver, por exemplo, eu falei que eu ia fazer uma discussão e eu acho que eu estou falando muito, né?
Vamos. Vai, acaba em 5, acaba de apresentar. Maybe whether she brings up keeps on Então tá bom. Então, senão não sobra tempo pra gente discutir. Não vai rápido. Tá. Então, o tempo de qualidade, eu não posso ir muito rápido, porque senão fica difícil ali para nossa amiga. O tempo de qualidade é a pessoa que ela precisa dar atenção. Então, é uma pessoa que quando ela... Posso te usar de exemplo? Ai, que graça. Não é a Vivian. É porque a Vivian tá bem aqui na mesa, né? Agora é a Cris. A Cris, eu suspeito que o tempo de qualidade é a linguagem principal dela. Por quê? Porque a Cris me liga assim: Inês, eu tô te ligando só pra te contar como é que tá indo a newsletter. Né? Então, assim, é simplesmente pra gente estar junto. É simplesmente pra gente bater um papo sobre o que tá rolando. Né? Compartilhar. É o conceito, the goodness in it. É o compartilhar. Então, eu sempre sei o que está rolando com a Cris. Entendeu? Nada é surpresa com o que eu estou trabalhando com a Cris. Tem uma outra pessoa que ela é professora desse projeto, a gente chama, a parte do Daily Living, lá na Missão Paz, a gente chama de SOS português. SOS, que é a parte do Daily Living, em português, as frases emergenciais. Então tem uma professora que, assim, toda vez que ela vai me contar alguma coisa complicada que aconteceu em aula, um assistente que pisou no tomate, que eu preciso chamar um pouco a atenção, ela fica assim, ela passa assim uns 60 a 90 segundos, meio assim num ritual, de quase que pedindo permissão para me falar. Não, sabe, eu não sabia se eu ia te contar ou não, assim, eu fiquei na dúvida se eu te contava, mas assim, eu tenho que te contar. Né? E isso assim, porque eu liguei pra, enfim, a gente tem alguma coisa pra conversar e tal, aí ela fala. Mas a Cris não, a Cris pintou um problema, ela pega o telefone e liga. Ou às vezes não tem problema nenhum, é só pra conversar mesmo. Isso é tempo de qualidade. Né? Então assim, a Cris eu sei que uma ligação rápida é 12 minutos. Então se eu não tenho tempo para dar a minha atenção não dividida para a Cris, eu não posso conversar com ela, porque vai ser uma coisa assim de desprezar, ela vai sentir uma coisa que eu fiz com a Rimena, por exemplo, ontem. A Rimena, ontem eu tava com esse negócio que eu queria passar a tarefa dos crachás para frente, né? Eu queria delegar a tarefa dos crachás. E a Lucy, que você já vai ser meu próximo exemplo, ela já tinha se disponibilizado. Então, eu queria pegar ela antes dela sair da sala, né? Então, assim, tocou o sinal do recreio, né? E aí eu comecei a pegar as coisas na mochila, as tesouras e tal, e a Rimena começou a falar comigo. E eu, e a Rimena estava falando comigo e eu prestando atenção aqui na mochila e tirando as coisas para entregar para você. Isso seria extremamente ofensivo para Cris. Também não é assim. Porque isso comunica, você não tem importância para mim. Eu não tenho tempo para você porque você não é importante. Tá? Então, o quanto que você é importante para mim? Se minha linguagem é palavra de afirmação, eu sou importante para você quando você me elogia. Se a minha linguagem é tempo de qualidade, eu sou importante para você quando você me dá seu tempo. Tá? Me dá a sua atenção. Atenção não dividida. E não quer dizer que eu tenho que estar à disposição da Cris na hora que ela quiser? Não é verdade. Hoje de manhã, ela me perguntou assim, no intervalo a gente pode conversar sobre a pauta da próxima newsletter? No primeiro intervalo da manhã? Aí eu falei assim, ó, Cris, primeiro dia de conferência é um dia muito agitado, isso por SMS, né? 7h30 da manhã. Cris, primeiro dia de conferência é um dia muito agitado, eu não posso me comprometer com você com o horário. Então ela sabe
Ou então, Cris, com você agora eu não posso, eu estou numa reunião, eu te ligo daqui a 1 hora. Então isso é tranquilo, porque ela sabe que ela vai ter o tempo dela. Claro, tempo de qualidade? Claro. Então, atos de serviço. Então vamos agora aqui pelos atos de serviço é a minha linguagem secundária. E então o que acontece? Eu não peço ajuda. E eu faço tudo para todo mundo. Você quer que uma pessoa faça alguma coisa para você pede para uma pessoa de atos de serviço. Se você quer fazer uma pessoa de atos de serviço feliz, você faz igual a Lucy fez para mim um dia que a gente estava num call no Skype. E assim, essas palavras que ela falou assim para mim, sério, gente, eu senti um alívio físico, assim, os meus músculos se relaxaram, assim. Inês, o que eu posso fazer para te ajudar? Aquilo assim, né? E isso é uma coisa que a Lucy sempre faz. Inês, o que tem para fazer? Inês, me manda fazer alguma coisa. O que está faltando fazer? Então, assim, é uma coisa que ela tem que estar sempre me cutucando. Porque eu pisquei, eu estou fazendo alguma coisa que é delegável. É uma coisa que outra pessoa poderia fazer. Mas por quê? Eu tenho uma pergunta. O fato de... eu percebo que isso te ajuda. Mas isso, necessariamente, eu nunca fiz o teste. Mas não é a minha linguagem de apreciação. Tudo bem, você pode saber falar sem ser a sua. Okay. Não é necessariamente... Então, por exemplo, eu aprendi para a sobrevivência do meu casamento, eu aprendi a falar a linguagem do amor do tempo de qualidade. E eu transferi isso para o ambiente de trabalho. Então, a minha boa relação de trabalho com a Cris vem dessa habilidade de eu operar, de eu falar a língua dela. Então eu não vou falar tão bem como se fosse a minha primeira, mas é igual um idioma, você aprende como uma linguagem mesmo. Tá claro, atos de serviço? Very much. Eu quero deixar um tempinho pra gente discutir. E presentes é o gift giving, né? Em inglês ele usa o verbo também, né? O giving, né? Que é você, assim, a pessoa se sente amada, apreciada pelo trabalho que você teve de pensar o que ia ser o presente que ela ia fazer sentido para ela. Né? Então aqui, não é você pegar e sair dando o mesmo presente para todo mundo. A minha é essa, eu gosto de presente caro. Come through with the gift. Então, por exemplo, um cartão. Eu fiz um curso no Chile, que inclusive esse curso ele tem muito a ver com autoconhecimento, então depois que a Mariana fizer a apresentação dela sobre autoconhecimento, eu vou convidar vocês para fazer esse curso. Que no final do curso, tinha uma moça que ela era super quietona, assim, engenheira, assim, era a mais, entre aspas, quadrada, assim, do nosso grupo. Então ela não se relacionava muito facilmente com as pessoas, né? E as pessoas que ela se conectou mais, e eu fui uma delas, no fim do curso, ela foi e deu um cartãozinho, assim, desse tamanho. Ela pegou e cortou um pedacinho de papel, fez um cartãozinho, escreveu uma letrinha coloridinha. Então essa é uma combinação de presente, que é o cartão, é uma representação simbólica física, né? Então aqui ele pode ser um presente físico, que é um objeto, ou ele pode ser um presente de uma experiência. Um jantar, vamos lá, eu pago um café pra você, entendeu? Ou a gente almoça junto e hoje é por minha conta. Isso é gift giving. Então, por recompensa. Então, por recompensa. Não. Na linguagem corporativa. Então, todos eles são uma recompensa. Todos eles têm a intenção de recompensar a pessoa. Eles podem ser usados para recompensar a pessoa por um trabalho bem feito, por um projeto que
duro foi muito, né, demorou, ou que foi longo, ou que foi difícil, ou que a gente fez junto. Tudo isso aqui é ou para simplesmente não aconteceu nada, mas você quer expressar que você gosta da pessoa, né? Tem o aspecto também da motivação, da pessoa se sentir animada, né? Do entusiasmo. Lembra que a gente falou só dos 22% que estão entusiasmados? Aqui a gente alimenta a energia da pessoa. Aqui a gente energia. Então você vê uma pessoa down, assim, cansada, de mau humor, a gente já tem um slide sobre isso. O que ela está precisando é da linguagem da ela está precisando ser apreciada, ela está precisando ser valorizada. Então, se você sabe qual é a linguagem dela, você pode falar a linguagem dela. Acho que eu tinha uma pergunta também, né? Sim, isso aqui com o jantar, eu fiquei pensando, uma coisa é convidar o jantar, tipo, eu pago, mas não é mais tempo de qualidade quando você convida uma pessoa a jantar? É uma combinação. Se eu estou pagando, eu estou dando um presente porque eu estou pagando. E o fato de ser um presente do qual eu participo é a combinação das duas. É o tempo de qualidade. Então, são os dois juntos. Dúvidas aqui no presente? Não. E o toque físico apropriado? Né? Que é tocar mesmo. Pô, legal, e no fim da conferência eu aposto que eu e a Sofia vão fazer, e aí, high five! Né? A gente fazia até se parar. Então isso é uma coisa que a gente faz, né? O high five é um toque físico. E aí se ele é considerado apropriado ou não, vai de cultura para cultura. E aqui tem muita confusão, né? De harassment, né? De assédio sexual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os próximos slides rápido para vocês verem o que tem. E isso aqui vai ficar no site para vocês poderem ver. E aí a gente volta para eu quero discutir as diferenças de região. Tá? Então assim, como que eu sei que a minha equipe precisa ser apreciada? E aí as dicas. Não tão sutis. Então, a pessoa está para baixo, está desanimada, irritada. Né? Ou, aqui, alguém que trabalha com change management? Resistência, tá? É um sinal de que as pessoas... A resistência à mudança é um sinal de que a pessoa não está se sentindo valorizada e reconhecida pelo passado dela. Quando as pessoas faltam, quando as pessoas se atrasam, cinismo, sarcasmo, quando a pessoa simplesmente se retrai e não participa, né? A apatia, e quando ela não quer interagir. E quando simplesmente é aquele ambiente negativo. Né? Então aqui é muito texto, você não precisa se preocupar, isso aqui é só para depois vocês terem consultas. Apesar de que eu recomendo a compra do livro em inglês ou em português ou em espanhol, que vocês se sentirem mais confortáveis na leitura. Mas isso aqui é uma parte que tem no finalzinho, que é tipo um kitzinho básico. Como apreciar sem ter que gastar muito. Tá? Então aqui tem alguns exemplos que se aplicam a vários idiomas diferentes, várias linguagens diferentes. Então 10 maneiras mais fáceis de elogiar quase todo mundo, um elogio verbal. Isso aqui é bem um guia assim, para quem não sabe o que fazer, né? Quando eu estava no meu ponto cego, aí eu não sei o que fazer para aquela linguagem, né? Mas escrever um e-mail, passar pela mesa do colega. Então, assim, isso aqui são coisas simples que você pode fazer com qualquer um, independente da linguagem dele. Mas você cobre todas as linguagens aqui com essas coisas. Fazer alguma coisa com os colegas, realizar uma pequena tarefa por alguém. Gente, vocês não sabem a felicidade que eu fiquei com esse negócio dos crachás. Que bom. Né? De nada. You're welcome. She was very happy with the help. Perguntar se a pessoa precisa de alguma coisa, que ela se faz, pagar um café, um refrigerante. Aí uma diz assim, nossa, mas tem que dar presente, né? Poxa, eu não tenho ideia de presente. Tá aí, dá uma revista do hobby da pessoa. Se cumprimentar depois de uma tarefa, cumprimentar um colega de trabalho, assim, sem motivo, né? Bom, e esse aqui é o meu thank you
bonitinho aqui em vários idiomas. Ah, eu quero presente. Sabe isso aí? Você gosta de sapato? Mas isso aqui, gente, isso aqui é uma dica muito bacana pra quando vocês estiverem montando slides. Eu não sei, pra mim é uma coisa meio óbvia, não sei se vocês também é. Eu vou no Google Images, eu digito uma palavra-chave, às vezes é uma palavra abstrata, né? Conhecimento, dúvida, sei lá, qualquer coisa. E aí aparecem as figuras mais interessantes, assim, pra colocar em slide. Mas então vamos voltar aqui no slide que tem todos os idiomas. Eu queria reservar, eu tenho aí mais 10 minutos, eu queria conversar com você sobre a adaptação dessas 5 linguagens para diferentes partes do mundo. Né? O que é parpitear? Do you want to say something about it? No, I'm listening to you. No, I mean, that's, like, I want to turn the No, I table. would say that, for example, toque físico apropriado é inapropriado. In the US. Oh, In yeah. the US. Yeah. Yeah, you're right. Pretty much just like don't do it. Not even Mas sabe que eu acho que mesmo em países onde é apropriado, ele pode ser inapropriado. Eu acho que tem tudo a ver com o bound que o Milton falou. Né? Tem estrangeiro que vem assim, dá uns beijos, que fala assim, gente, eu não tenho essa intimidade. É porque a gente não beija, a gente beija o ar. Então o beijo babado. Ele falou japonês. Wet kiss on the cheek. Very inappropriate. O que você ia falar, Ana? Fala pra todo mundo ouvir. Fala pra todo mundo ouvir. Hein, Ana? Fala pra todo mundo ouvir. A senhora sabe qual a distância correta com os finlandeses? Ela é a única com quem você se sente adequada, né? Ana, Você tira uma... Demônio, faz uma demonstração aí pra nós. Faz assim. For Germans, you have a knife. A minha A discussão é o quê? Ela pediu para a turma da faculdade juntar para ela tirar uma foto. E as pessoas não juntavam, não cabiam na foto. De onde? Na Finlândia. My niece is in Finland. And she asked the people at the university, at her class, to get together so she could take a picture. They couldn't get close They enough. couldn't get Yeah, close right. enough. And she would say, "Close, come on!" And they just couldn't get close enough to fit in one picture. And she finally said, well, Can I explain why this is not the correct distance? Because there is an expression that's called the Finnish smile. And what is the Finnish smile? It's when the Finn gets the knife and cuts your throat. Oh my goodness! You have a smile on your throat. Oh my God. This is probably something what Swedish people That sounds like to me too. What's French people say about Finnish? That's what we're talking about. between Argentina and Brazil. So acts of service. So the person in acts of whose primary language is acts of service, when they need help, they don't say it, right? They don't ask for help. They express it. So how do you find out? Pardon? How do one find out? Yeah, that the other person needs service? Let's pose the question to the group. How do you find out? answer the quiz at the book. At the book they have a link that you can answer and you find out about your... I got the book, but I didn't have... Lucia decided to know how to work with Inez. So actually, it's a homework. Find out that Inez needs help. I think it's just It's a feeling, you see? you have to feel
have to feel it. Empathy. The empathy. So let's say how does someone in Well, I think acts of services are more valued by European people, for instance, that usually don't have help at home, and You can get offended. Can I finish my Yes, sentence? sorry. Thanks. Because they, when you do something for them, it's appreciated usually because they're not used to this very often. And so if they have an empregada here, the maids, they usually are so appreciative, much more appreciative than local people. So that's my experience, almost 100% of the times. They're very appreciative of that work. They're paying good money and very thankful for everything that gets done. Sometimes it also is intrusive to them, but once they accept it, they're very appreciative, I think, more than we are. That's my experience, culturally speaking, I think. But if you have another... Yes, I think you had your hand up, Melissa? Yeah. Well, I was thinking related to that, but it seems to me that all 5 have to do with giving. You're giving affirmation, you're giving time, you're giving a service, you're giving gifts, you're giving even of your physical, your willingness to touch or to give the time to observe, does this person want to be touched or like to be touched, etc. And so there's, and talking about the individual preferences, first, primary, secondary languages, and kind of hidden. But with each of these, there are broader cultural, speaking in a very broad manner, broader cultural things, and we can access that quickly when we talk about physical touch. We immediately start saying, okay, there's cultural stuff. We know that in certain cultures, women shouldn't be touched by men at all. And so, even if it's a handshake, and yet there are also cultural nuances about giving gifts. Yes, About giving acts of service, about helping someone else, and not just cultural, but it might be a business culture or something. If I offer to help you, it might be signaling that I think you're not competent. Or I think you're not doing your job. So it really, and so this is one of those really good frameworks for sensitizing our understanding and kind of as hypothesizing going into specific interactions, but seeing them as a tentative hypothesis. That okay, so I know that an act of service in certain contexts is a really good thing to do. It depends on the person. It depends on the business culture. It depends on the sort of larger culture. And let me just go to acts of service. Like this is mentioning the U.S. That's good comparison. That's the kind of discussion that I wanted to have you guys. Like how do these different from region to region or from country to country? Like as the U.S. having self-reliance as one of their essential values. And it can be other cultural aspects too. Like in the U.S., it's very common with people with different physical abilities not wanting acts of service because unless they request it. Because if I help somebody who can't see or is in a wheelchair or dealing with a door or something, without being asked, it's assuming that they need me and that I have something that can give them. So it's really understanding different sort of cultural nuances of it. And of course, we can't know all that. Like Milton was saying earlier, we can't have encyclopedic knowledge, but just being sensitized. So for example, in acts of service, it's related in the work environment. I think there's the one thing that influences like how people because you have people of all kinds in all cultures. It's just that the way that they use it or speak it is a little differently. So, for example, in the U.S., you have a very comportamentalizado, very divided, very segmented, the work. So this is my job, and this is square is your job, and this square is your job, and we each of us we're very good at doing our job, and we don't cross boundaries.
well, in Brazil, our boundaries are not that very clear at work, and if there's a piece here that you're not doing well your job, and I'll just go there and I'll take care of it because I can't let the ball drop. Right. So and that's one thing that would be misunderstood. Potentially. Potentially, that could be potentially misunderstood. Yeah, I would say quality time is a big issue between Brazilians and Americans, because I've heard many times that when Americans and Brazilians working for the same multinational company, when Americans arrive in Brazil, Brazilians will stop whatever they are doing to host and pay attention to their needs. Yeah. And when the opposite matters, happens, Americans go home. Americans say, I'm super busy. And one guy told me he was approaching the workstation of this person that he had received when the guy came to Brazil. And the guy did something like that with his hand. And later on, he explained he was in the middle of some kind of calculus. So he just said, like that, or if you ask, do you have a second? And the American easily answers, not now. Which for someone whose time of thought, did you see how deep she got the air in? For someone whose time of service is their primary language, you would have to stop and explain. Listen, Sylvia, I'm sorry. I'm really busy at this moment. I need another 10 minutes to finish this that I'm doing right now, and then I'll be right with you. So I have to communicate. I have to give my time, even if it's like a second, just to tell you that not now, but it can't be like this. It has to be like, it's a and this issue here, that time of quality time, it's a big thing between relationship-oriented cultures, thank you, relationship-oriented cultures and task-oriented cultures. How much time is quality time? It will be a big difference if you're task-oriented, if you're in a task-oriented or relationship-oriented culture. Right. You don't want any more? I have a question. No, I don't even remember what I was going to say. I just wanted to say, because we're hearing a lot about the U.S., maybe because we have Americans here, but I just wanted to share my experience that maybe, depending on the culture and the country you're dealing with, all of them can be quite sensitive. Sure. And it's very interesting. For example, if you're working with people from the Far East, for example, Filipino ladies, maybe a compliment would be fine, but giving them a gift or asking if they need help, not to mention the physical touch, I'm not even going there. But it's interesting that it can be completely changed. So one thing that would work in Brazil would be okay in the US, and then in other parts of the world would completely unacceptable. See, the point is not that in one country you have more of one and less of the other. The point is that in each context, the way that they interpret it is slightly different. So one example, I was in a Janet Bennett workshop about maybe 12 years ago, and it stuck to me. She was talking about gifts, and how sophisticated it is, the gift-giving ritual in Japan. Yeah. How it depends, because somebody asked her, I don't remember if they asked her or if she was telling the story about somebody else. Like, okay, what gift do I give? A non-Japanese was asking, like, what gift do I take with me for this trip? And like, okay, depends. And then so this person started asking all kinds of questions, like, how long do you know this person? And what is your relative status to them? And who are they within that context? And what is your intention with this relationship? And, like all these details, which for us, just give them a mug. It's very, but still, in Japan, you will have people, I'm just making hypotheses, I don't know, but I'm just assuming that you may have
as much gift giving, and I mean, it's not really the point. I just wanted to make. Yeah, no, my point was just that it's not only by observing that the cultural issue plays a much bigger role than just spending time with that person. And I think the example of Japan is perfect. And the Filipino women, they don't want to be touched like maybe the Brazilian women want. But there must be some kind of touch that is appropriate within that environment. So then what it is, And then you have the question of gender and all or that. what kind of gift is that? So that's the kind of discussion that I think I'm running out of time for. But I think that we have lots of other interesting stuff to talk about with our next speaker, right? So we'll break.